Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E vou falar sobre a glândula pineal, que fica no centro da tua cabeça. Eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente tem dentro da cabeça, que justifica nosso estado aqui. Agora é interessante que eu fiquei refletindo o que tem a glândula pineal a ver com aspectos socioambientais, né? E tem tudo a ver. Porque a pineal fica bem no centro do cérebro. Você vai encontrar pineal desde a pineal filogeneticamente é muito antiga. Peixe tem pineal, por exemplo. E quando a cabeça do animal é translúcida, a pineal tem retina, como a retina dos olhos, e capta a luz de forma direta. A nossa cabeça, por não ser translúcida, a pineal ela teve uma transformação. Ao invés de captar a luz, ela capta o magnetismo de forma direta, porque o magnetismo transfixa a caixa craniana, e a luz é captada pela retina dos olhos. Da retina porque nem tudo que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta vai para regular a pineal. Uma das formas de regulação da pineal é a luz. Então a luz entra pela retina, vai pelo nervo óptico até o hipotálamo. O hipotálamo fica próximo do céu da boca. Dá uma sentida. Fica um centímetro acima. E do hipotálamo desce para o pescoço um nervo e forma um gânglio, chamado gânglio cervical superior. E desse gânglio vai um nervo, e aí entra no meio do cérebro e inerva a pineal, que é o nervo do conário. Eu só estou devolvendo para vocês o que é de vocês. Então, por essa trajetória, a luz vai regular a pineal. Toda a estrutura que regula a pineal é chamada Zeitberger. Então, por exemplo, uma das estruturas que regula a pineal é a lua. Só que a lua vai regular a pineal não é pela luz, é por mecanismos semelhantes ao, por exemplo, como o mar fica de maré cheia ou de maré baixa, conforme a lua, vamos dizer assim, cicla, não é? Então a pineal também é sensível à lua. E a lua é o Zeitberger que regula os hormônios reprodutivos e sexuais. Por isso que uma mulher, a gravidez tem 1 ano lunar certinho. Porque a pineal, a lua emite uma mensagem para a pineal, e a pineal vai se regular no que diz respeito ao ritmo dos hormônios sexuais e reprodutivos, vai ser regulado de acordo com a lua. Uma ovulação na mulher tem 28 dias, é o mês lunar. Não é? Ninguém vira lobisomem de dia, vira à noite. Você não faz uma serenata de dia, você faz uma serenata à noite, que a sexualidade rola à noite, porque o Zeitberger é a lua, não é? De lua cheia que os lobos uivam, não é? E por aí vai. E então, esse comando, que é chamado comando mensal, lunar, ele é um Zeitberger também de comando da pineal e comando do ritmo do organismo. O Sol, o comando circadiano, vigília e sono. Por exemplo, quando abaixa a luz assim, 20 minutos de luz baixa, a sua pineal já começa a produzir mais melatonina, que é um hormônio. Aí essa melatonina, ela dá sono, por aí vai. Entendeu? Então a glândula pineal, ela vai ser responsável por captar as ordens rítmicas astrofísicas, para que nós estejamos conectados com a mesma fonte e haja uma coordenação entre os seres vivos.
Então, os nossos organismos, eles funcionam sincronizados a partir desses Zeitbergers. E assim também os animais. Então, nós estamos em sincronicidade com a natureza, porque nós captamos as ordens de comando rítmico das mesmas fontes. E aí nós traduzimos essa fonte para o nosso organismo de uma forma equalizada. Estou sendo claro na questão? Então, a glândula pineal, ela nos conecta com a biosfera. Ela faz com que a gente responda de uma forma uniforme e coordenada, referentemente às transformações astrofísicas. E isso nos coloca em sincronicidade rítmica, e cada espécie tem a sua ritmicidade, e assim a natureza se compõe. E nesse contexto é que a pineal tem a ver com aspectos socioambientais. Acho que convencia. Foi convincente a argumentação? Eu tinha que encontrar algum ponto de referência, não é? Mas de fato é essa a motivação. Veja que coisa interessante. A pineal, ela está habilitada por mecanismos que não se conhece muito bem a captar informações astrofísicas, Sol, Lua, informações astrofísicas desconhecidas e que coordenam vários ritmos hormonais no organismo, etc. Né? E eu fiquei refletindo a seguinte questão: se nós formos pensar na imortalidade do ser, que é uma hipótese, eu gosto de pensar essa questão do ponto de vista de raciocínio crítico científico. Tirar um pouco do monopólio desse assunto que está na mão das religiões, tirar esse monopólio das religiões e trazer para a nossa reflexão aqui. A vida após a morte do corpo físico, quer dizer, a consciência, a personalidade, ela persiste após a morte do corpo físico. Essa é uma questão que não foi respondida pela ciência, nem sim nem não. O que é um caminho interessante, porque a hipótese de a vida continuar após a morte do corpo físico é uma hipótese que, não tendo sido testada, não foi pesquisada de forma mais consistente. Então é um campo aberto dentro da ciência, e eu participo dessa hipótese de que o corpo, se morre o corpo, a pessoa mantém a consciência, não é? Veja, eu já morri uma vez e aconteceu que eu vi os médicos me ressuscitando. E então eu fiquei pensando, puxa, o que aconteceu comigo? Porque eu já trabalhei tanto tempo em UTI, e eu podia até fazer meu diagnóstico ali. Cefalopatia hipertensiva, nossa, eu preciso soltar líquidos o mais rápido possível. Pô, eu morri, caramba, será possível? Eu morri, nem escrevi meu livro, meus filhos tão pequenos, minhas crianças entrando no quarto, e aí eu falei para Deus, não, que isso, chorei. Não foi nem por fé, foi por desespero mesmo. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu tinha consciência, apesar de olhar nos meus olhos, de estar que nem peixe morto, assim, já até passado. Então, foi aí que aconteceu uma coisa curiosa, porque eu não sei, parece que eu tive uma força e eu consegui fazer o que eu sabia que tinha que fazer, soltar líquidos. Então eu tive um vômito em jato e a minha pressão voltou ao normal e eu voltei por um tempinho, depois logo voltei a perder a consciência e já estava na UTI, não é? Inclusive eu fui internado na faculdade, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, que é a faculdade que eu dou aula. Então eu cheguei, mas cheguei anônimo, mesmo eu não sabia nem quem eu era. E logo quando eu pude responder alguma pergunta, o residente do hospital disse: precisamos fazer o seu diagnóstico. O que aconteceu? Sei, eu caí. Perdeu a consciência? Eu falei, não perdi. Não, deixa eu explicar melhor. O meu corpo perdeu.
Mas eu estava vendo tudo. Mas esse cara tá de gozação e tal, não sei o quê, né? Tal. E bateu as botas assim, saiu. Aí um senhor que é professor da faculdade, foi meu professor, bateu no meu ombro assim e disse bem assim para mim: eu sei o que aconteceu com você. Você teve uma experiência de quase morte. Vou lhe dar um telefone de um médico, professor aqui da faculdade, que você precisa conversar com ele. E me deu o meu telefone para mim mesmo. E eu recebi muito molgrado, falei, eu vou ligar. Não falei que era eu para não descredenciar as pesquisas. E como eu estava lá jogado no corredor do hospital, naquela... Não, moral da história, eu concluí que a morte não existe, que a gente sobrevive à morte do corpo físico. Se você quiser passar pela experiência para checar, esteja à vontade. Eu já passei pela minha, já estou satisfeito. Não é? E então, o que acontece é o seguinte: o René Descartes, já ouviram falar de René Descartes, né? 400 e tantos anos atrás, ele dizia o seguinte, tem um livro que ele publica, L'Âme et le Corps, a alma e o corpo. Ele diz que a alma se liga ao corpo pela glândula pineal. Interessante a questão. Será mesmo que liga pela glândula pineal? Aí, valeria a pena você fazer uma reflexão. A glândula pineal é o único órgão do corpo que lida com a dimensão espaço-tempo. O tempo é uma dimensão do espaço, é a quarta dimensão. Não tem nenhuma, não é a tireoide, não é o ovário, não é o testículo, não são as adrenais, a pineal que é capaz de lidar com a dimensão tempo. É ela que... E o tempo é a quarta dimensão do espaço. Albert Einstein provou isso. Então, a pineal é a glândula que lida com a quarta dimensão. Opa, já começou interessante, né? Porque se existe vida após a morte, ela está da terceira dimensão para lá. Seria a quarta dimensão, a dimensão holográfica, não é? E é interessante que a palavra tempo, ela vem do grego temenos. Temenos significa o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria, porque na época da Grécia Antiga o tempo não era de relógio, o tempo era tido como sendo o comando rítmico que a espiritualidade exercia sobre a natureza. Então era o temenos. Então o espírito, a divindade, reagia sobre a natureza e criava a sequência dos fatos, dos eventos e etc. Então era o temenos. Da palavra temenos surgiram duas. A palavra tempo, que perdeu aquela concepção de espaço, depois ganha quando Albert Einstein esclarece que o tempo é a quarta dimensão. E a palavra templo, que manteve a concepção de espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria, onde a divindade se projeta sobre a matéria. A palavra templo manteve essa concepção. Se você hipotizar que a quarta dimensão já é a dimensão espiritual, aquela que Platão descreve no episódio de na República, quando a pessoa sai do corpo e durante o sono e descreve uma cidade, o espaço, a corporeidade do mundo espiritual. Se você considerar que a quarta dimensão, que é uma dimensão do espaço, a dimensão espaço-tempo, seria equivalente ao espaço descrito por Platão em A República, no episódio de quer dizer, o espaço espiritual onde a vida se continua, não é? Então o tempo retomaria a concepção do temenos grego. E a pineal lida com esse domínio. O que é a outra dimensão, a dimensão espiritual? É a Lua? Não. É o Sol? Não. É outra galáxia? Não. É outra dimensão, que também é um espaço astrofísico. Então a pineal ela tem essa habilidade astrofísica. Então faz sentido quando o Descartes fala, é o ponto onde a alma se liga ao corpo. E portanto, pensaríamos que a pineal seria como uma antena. Sabidamente a pineal capta magnetismo e transforma em neuroquímica. Sabidamente. A partir de experiências já foram publicadas na revista Nature na década de 80, a mesma onde publicou Charles Darwin. Então, sabidamente a pineal ela
ela transforma esse magnetismo. E o magnetismo, ele registra informação. Então, através da onda magnética, você é capaz de passar informação emocional, informação intelectiva. E a pineal, captando isso, ela vai trazer esse registro para o corpo. Não sei se fui claro na ideia. Vamos dizer que nós estamos falando de uma forma heurística. O que é heurística? Heurística é quando você tem algum conhecimento que não teve ainda uma comprovação científica cabal, mas possui estrutura suficiente para que a ciência comece a pesquisar. Por exemplo, quando Albert Einstein publica a teoria da relatividade, ele fala heurística da relação massa e energia. Por que heurística? Ele não tinha provado, mas as ideias que ele elaborou tinham uma estrutura tão sólida que a ciência poderia correr na pesquisa em torno daquela questão, e foi o que aconteceu. Então eu diria que esse raciocínio que eu estou colocando, ele é a heurística da relação espírito-matéria, o corpo-espírito, vamos dizer assim. Então, retomaríamos Machado de Assis, quando em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai dizer: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer, não é o cérebro que gera a mente, mas a mente que ocupa o cérebro. Você comanda o seu cérebro. Olha, veja, se você fizer uma tomografia funcional, você vai poder observar que o que você pensa, o que você imagina, aumenta a circulação sanguínea nas áreas cerebrais pertinentes ao seu foco de pensamento. Por exemplo, você estava lembrando de alguma coisa, a área da memória hipocampal, a área da memória, aumenta a irrigação sanguínea naquela área, aumenta o consumo de oxigênio e de glicose, que é a área que está sendo usada, onde se projeta a memória, onde ela extravasa. Então ali incrementa. Por exemplo, falando de uma forma metafórica, uma pessoa que gosta de falar mal da vida alheia, um fofoqueiro, uma fofoqueira, a área da fofoca no cérebro fica mais irrigada, cria músculo quase, porque ela está usando, e a pessoa cada vez fica mais capaz de utilizar a sua língua ferina, não é? Então, o que acontece? O que você usa na sua mente reforça no seu cérebro aquele padrão. Está claro a ideia? Então, o seu cérebro é um instrumento seu. Quando Machado de Assis fala, a mente se projeta sobre o trapézio do cérebro, é a mente, é a sua personalidade, é a sua intencionalidade que movimenta o teu cérebro. Daí, se você, por exemplo, está muito baixa autoestima, eu não sirvo, não dá, o que vai fazer? As áreas cerebrais que te levam à percepção dos seus aspectos limitadores, ela fica mais forte. Então a tua percepção de realidade, vamos dizer assim, que te leva a aspectos limitativos, fica reforçada. Aí você não encontra solução, não encontra saída. Se você pensar que aquela pedra no caminho, né, como dizia Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Mas essa pedra pode não ser um obstáculo, pode ser um degrau, e você sobe na pedra e enxerga mais além. Então, uma pessoa que enxerga o lado positivo daquilo que é difícil, daquilo que aparentemente é um obstáculo, ela vai estar reforçando no cérebro a abertura da circuitaria nervosa que te permite enxergar soluções e encontrar aspectos construtivos na realidade que vive. O cérebro fica esperto para abrir toda a circuitaria de percepção e você enxerga respostas onde antes você não enxergava. Bom, o que está acontecendo? Você está começando a assumir domínio do teu cérebro. Pensar, imaginar, provoca alteração no cérebro. Antigamente pensava-se que a imaginação era como uma realidade virtual, como uma imagem de um espelho, destituído de representatividade física. Mas Alice atravessou o espelho. O pensamento, que é uma energia. Por que o pensamento é uma energia?
Porque o pensamento, quando você pensa, se há consumo de glicose, se há movimentação microcirculatória no cérebro, então o pensamento movimenta a matéria. Toda força que desloca a matéria é energia. Então, fisicamente, o pensamento é concebido como energia. E essa energia é o produto da tua personalidade, da tua volição, da sua vontade. E essa vontade vai acionar no teu cérebro os circuitos de percepção que você está buscando. Muito importante saber o que a gente quer. Já Fernando Pessoa se preocupava com a questão. Dizia ele: nasci sem saber falar e vou morrer sem ter sabido o que dizer. Sou como uma abelha no campo sem flores. A gente precisa saber para o que a gente veio ao mundo. Qual é a sua missão? A sua missão é algo mais do que a sua obrigação, da construção da sua base de cidadania. Vai um pouco além disso. É o seu contributo para a humanidade. É aquilo que contribui para uma humanidade justa e fraterna. É o seu contributo para isso. É o algo mais que você realiza. Quando você encontra esse foco dentro da sua vocação e aptidão, você tem aquela euforia saudável de viver e o teu cérebro reage abrindo a circuitaria nervosa que te leva à percepção construtiva de toda a realidade que te cerca, ainda que essa realidade seja o desafio de uma pessoa difícil, de uma relação difícil, de uma doença, de um problema financeiro, de um problema interior, seja o que for. Então, você tem um domínio sobre a tua estrutura cerebral. E como é que isso aconteceria? Quer dizer, você emite uma ordem de comando para o corpo através de forças magnéticas. E o sensor responsável por isso seria a glândula pineal. E se tirar a pineal, o que acontece? Eu tenho vários pacientes que não têm pineal. Como tatu também não tem. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica um pouco aérea. Falta um pouco de conexão com a biosfera. Eu falei que a pineal nos coloca em contato, né? Então parece que viajou Brasil-China várias vezes e perdeu aquele fuso horário, não é? A pessoa fica muito perceptiva, como se tivesse usado talvez um pouco de êxtase. Então, porque eu tinha uma paciente que ela usava êxtase, que eu desaconselho. E ela dizia para mim assim: doutor, foi demais. Não preciso te explicar, doutor, o senhor não vai acreditar em mim. Não é? Eu danço e a banda me obedece. O senhor precisa de ver o que foi aquela rave. Eu danço e a banda me obedece. Não é possível. Não. Eu tenho como princípio primeiro acreditar nos meus pacientes. Quando eu era estudante, meus amigos falavam que eu acreditava nos loucos e eu não perdia mania ainda. Eu falei: puxa, deve ser verdade o que ela está falando. Como que isso poderia ser uma verdade? Né? Muito simples. Ela tomou o êxtase e saiu do corpo. Bom, quando ela saiu do corpo, ela entrou na dimensão fractal. Ela não estava na nossa dimensão aqui, ela estava já numa dimensão quase do mundo espiritual. No meio do caminho, a dimensão fractal. Não era a quarta dimensão, é 3,5. O que acontece com os harmônicos do som quando percorre a dimensão fractal? Qual é a velocidade do som aqui no nosso ambiente? 340 metros por segundo. Uma rave grande, ela estando mais distante, uns 500 metros, meio quilômetro mais ou menos, ela estava de distância da banda. Então o som que bate lá demorava quase 2 segundos para chegar no ouvido dela. Mas só que ela estava desdobrada. Quanto demora o som para chegar numa pessoa ali em cima? Imediato. Então ela ouvia o som da banda e já mandava uma ordem de comando para o corpo. Quando o som chegava no ouvido, ela já estava dançando. Qual era a sensação dela? Pô, eu estou dançando, a banda comanda. Eu comando a banda? E ela falou: foi bárbaro aquilo, não é? Isso acontecia com os iogues. 5.000 anos antes de Cristo, os iogues, eles eram um povo que tinha domínio do cavalo.
Aquele domínio do cavalo se dava, porque não tinha estribo, não tinha sela, não tinha nada disso. Aquele domínio do cavalo se dava porque ele entrava em desdobramento e ele antevia o movimento do cavalo. Então ele tinha perfeito domínio. Então era um povo que, yoga quer dizer jugo, que conseguia domínio ou subjugar o cavalo. Depois, esse tipo de postura de desdobramento que permite a antevisão, que acontecia num estado depois de Zen, chamado de Zen, de Nirvana, não é? É um status mediúnico, um status de semitranse. Então a pessoa tinha um domínio, era um treinamento que eles faziam, eles iam os cavaleiros. Depois isso vai para o Zen budismo, naquela figura do menino que não sabia o que fazer com o laço que estava na mão. Aí ele encontra um boi. O boi é o problema. O que eu faço com esse boi? Vou laçar o boi. Ele laça o boi reluta, ele sobe em cima do boi, o boi reluta e acostuma. Está dominando o problema. Aí ele vai até a casa dele, conduzindo o boi desiste, dorme, e ele dorme em cima do boi. Resolveu o problema. É subjugar o problema. É o Zen do Zen budismo. Não é? Daí Jesus Cristo fala, meu jugo é leve, quer dizer, minha yoga é leve, meu fardo é suave. Porque naquele estado de transe, de desdobramento, onde o amor fulgurava, ele tinha domínio sobre as coisas. Fácil. Como o yogi tinha domínio sobre o cavalo, daí jugo, não é? Então, acontece que a moça com o êxtase, ela não tinha domínio de nada, ela estava meio confusa. Mas se ela soubesse fazer a mesma coisa que o êxtase, mas sem precisar do êxtase, porque o êxtase te leva para o transe, mas você não sabe voltar. Esse é o problema. Agora, quando você vai por você sabe voltar. E esse mecanismo todo tem a ver com a glândula pineal, que faz essa ligação e tem uma elasticidade. E mais do que isso, a pineal ela é uma antena, ela pode captar e você sentir o que o outro sente. Ou pode captar uma personalidade de uma pessoa que já morreu. Como é que é isso? Machado de Assis também vai explicar em O Alienista, vai cair no vestibular. Simão Bacamarte, o psiquiatra, ele vai dizer para o seu discípulo, né? Porque Simão Bacamarte, ele veio da Europa para implantar em Itaguaí um hospital psiquiátrico e fazer pesquisa sobre a causa da loucura. E lá ele instala, tira das ruas as pessoas que estavam alucinando, delirando, e começam as pesquisas no hospital psiquiátrico, que é o Hospício A Casa Verde. Tinha janelas verdes. E ele tinha os alunos dele, e ele estava em busca da causa da loucura, né? Depois o livro continua interessante, porque ele começa a observar que não eram só as pessoas que deliravam e que alucinavam que eram loucas. Tinha uma pessoa que era teimosa que nem uma porta. Por mais que você convencesse, ela não saía. Ele achou que teimosia era loucura e internou os teimosos das cidades também. Tinha uma pessoa que falava de fala empolada, falava muito mais do que aquilo que realmente era. Ele achou que as pessoas vaidosas eram loucas também, internou. Não é? O hospício, ele começou a ficar rico, inclusive. A mulher dele foi para o Rio de Janeiro, comprou sapatos e vestidos. Ele achou que o consumismo era loucura, internou a esposa também. Aí o pessoal se rebelou e tal, o barbeiro da cidade se levanta contra, derruba a Câmara Municipal. Precisamos derrubar o hospício Dom Pedro, o hospício Casa Verde, precisamos derrubar e tal. Se elege o prefeito com essa proposta. Depois ele via que ele podia ter ganhos pecuniários com o hospício, resolve fazer um acordo com o Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte achou que a hipocrisia é loucura e internou o prefeito também. Depois, quando ele viu o hospício cheio, ele falou, pô, será que eu que estou louco? Ele resolve desinternar todo mundo e se interna assim, que é o que a gente faz até metade da vida. Que a gente se decepciona com todo mundo. Porque nós sempre vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar, né? Não se vive sem perdão. Mas nesse livro, o Simão Bacamarte, o psiquiatra, fala para os
alunos dele, descobrir a causa da loucura. São espíritos zombeteiros que se intrometem na mente da pessoa e a fazem enlouquecer. Não é? Então, o Código Internacional de Doenças, o CID-10, colocou um diagnóstico muito interessante. Não sei se você já perguntou para o seu médico se você porta essa comorbidade. É o ITF 44.3, estados de transe e possessão. Já é diagnóstico médico. Hoje o médico é obrigado a saber quando a pessoa entrou em transe ou quando ele enlouqueceu, porque tem uma diferença. Porque a loucura do transe, quando a pessoa não tem domínio e ela perde a crítica da razão, no estado de transe é uma loucura que vem de fora e desequilibra a pessoa. A loucura psiquiátrica é a pessoa que é desestruturada em si. Viu a diferença? É muito diferente, mas nos hospitais psiquiátricos, nos consultórios de psiquiatria, não faz diferença nenhuma. Todo mundo, todos os gatos vão para o mesmo balaio. Os hospitais estão lotados, a psiquiatria está terrível, ninguém acredita mais em nada, a medicina está materialista e a coisa está grave. Então, enche de comprimidos e por aí vai. São importantes, mas há que ter um bom senso. Mas a glândula pineal tem a ver com esse negócio. Você entender como é que esse mecanismo de relação corpo-espírito, e se é verdade que existe vida após a morte, existe uma rede sociocibernética de interações mentais, que tudo interage no universo. O seu corpo, o que é o seu corpo? O seu corpo é a anatomia que você estudou na escola, mas veja bem, a sua pele não tem Streptococcus epidermidis. Não estou rogando praga, eu estou explicando o que é. É uma bactéria boa. Uma bactéria boa. Se tirar o Streptococcus epidermidis, a pele mofa, cria fungo da micose. Por quê? Porque essa bactéria protege. O intestino, 2/3 do seu cocô é bactéria. Desculpa falar. Mas eu não queria revelar essa. Não é? Você vê, o cineclube socioambiental, eu tenho que falar da socioambientabilidade do corpo. A Escherichia coli, se não é Escherichia coli, não se faz digestão. O trato genital tem bacilos de Doerner, você não mofa. E então, a boca, Streptococcus salivaris, já não vai ser mais a mesma coisa, é uma chuva de Streptococcus salivaris. Se você fica usando muito Cepacol, muita coisa assim, você mata o Streptococcus salivaris, aí começa a dar sapinho, começa a mofar a boca, vamos falar assim. Porque essas bactérias protegem. Quer dizer, você administra um ecossistema no seu próprio corpo. Bem-vindo à natureza. Você não é só você é uma rede de interação de seres vivos. Não é? Então, assim também a mente. Ninguém pensa ou sente sozinho. A mente, ela caminha por ondas magnéticas. Veja bem, você está na estrada e você tem aquele sem parar. E você vai a 30 metros da porteira, a porteira identifica quem é você, se você pagou a conta. Se não pagou, ela não abre. Ela vai até a tua conta bancária, faz as contas e checa se pagou ou não pagou. Se pagou, ela abre. Como é que ela sabe disso? Pelas ondas magnéticas. Ó, veja bem, se uma porteira pega informação por onda magnética, quero crer que aqui somos mais que uma porteira. Tem gente que não é. Mas, estou falando do pessoal lá fora, o pessoal aqui é mais que uma porteira. Então você acha que o nosso cérebro vai ser regido pela serotonina que brigou com a menina? Que o médico fala, não, a sua serotonina brigou lá com a hidroxitriptamina, com a sua adrenalina, e você ficou lelé da cuca. Você acha isso? Ora, veja, mais inteligência. Se a porteira registra informação por onda magnética, o seu cérebro está no computador quântico para lá. Então você pensou, você fez conexão. Com além e com a quem. É lógico, só falta você perceber isso. Quer ver uma questão curiosa? Quantos tipos de órgãos do sentido a medicina reconhece? Sim. Quantos? Sim.
Isso, 23. Segundo os registros dos livros de histologia. Você não usa seus 23 órgãos dos sentidos conhecidos? Lógico que usa, você só não tem consciência disso. Nós temos muito a descobrir sobre o nosso universo perceptivo. Por exemplo, seu pé está dentro do sapato. Só que você não tinha percebido isso até eu ter falado. Quer dizer, a informação você está captando, mas a sua atenção não estando voltada para aquilo, você não percebe. Então, muita coisa você capta e não percebe. Aí vem aquele choro que não sabe que se chora, aquela tristeza que não sabe de onde vem a tristeza, aquela briga que não sabe de onde surgiu, aquela persecutoriedade, aquele pensamento intrusivo, não sabe de onde veio. Como não sabe? A nossa mente, olha, lembra da porta, cria volume. Porque há uma somação de ondas. Então, que nós amplificamos aquilo que focalizamos dentro de nós. Se você focaliza o seu potencial, a sua capacidade, a sua ligação com Deus, a sua força maior, você vai entrar em conexão com esse tipo de magnetismo. E isso amplifica essa força dentro de você. Então, a glândula pineal, quando ela mexe com onda magnética, ela está mexendo com coisas uma usina de ondas mentais. Não é? Acharam importante a glândula pineal? Porque para eu poder começar a aula. Se vocês não acharem importante, então eu fiz o seguinte, eu peguei umas glândulas pineais de pessoas que já tinham morrido, mas eu não matei essas pessoas, elas já estavam mortas, e eu tinha que descobrir a causa mortes dessas pessoas, então eu tive que cortar o cérebro, e aí eu aproveitei e dei uma bicadinha na pineal para tirar uma fotografia. E fiz umas imagens para vocês verem um pouco de glândula pineal que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá? Aí, podia apagar essa luz aqui da frente, talvez? Será? Leila. É quase do tamanho de um clítoris. Porque a pessoa fala, que tamanho que é? É pequenininho. É só isso? O clítoris é só aquilo, o que faz? Não, eu tenho que defender o tamanho da glândula pineal. Que vai olhar, o aluno vai olhar, fala, cadê? Aqui. Aonde? Aqui. Onde eu estou pondo a caneta? Debaixo da caneta. Só isso? Aí eu tenho que te explicar, né? Que o só isso pode ser muito. Então aqui essa... Vamos ver outra. Que é era outra pessoa, que é o corpo de uma pessoa que já foi, naturalmente. Aqui, essa daqui, ó. Eu estou olhando para cima. Essa. Não é? Vamos ver outra. Aqui. Uma é diferente da outra. Não tem um com a pineal igual a outra. Como será a sua? É que o convênio não cobre o exame para você ver. Mas... Aí outra aqui, olha que bonitinha, parece uma coroinha. Uma vez uma pessoa na internet disse o seguinte, muito bonito, nossa, que sabedoria, uma é diferente da outra, que nem o nariz é diferente do outro. Não é? Mas veja bem, não é a questão. O nariz é diferente do outro porque o nariz, o rosto, ele tem a finalidade de demonstrar as individualidades, as diferenças. Essa é a função anatômica. Quando você tem uma estrutura corporal filogeneticamente muito antiga, vem desde lá dos peixes na evolução, então a tendência é ela se uniformizar entre as pessoas, não é ser diferente, é ficar igual. Então você vai pegar, por exemplo, rins, os rins são iguais. É difícil dizer esse rim é dessa pessoa, esse rim é de outro, assim, anatomicamente. Por quê? Porque é uma estrutura muito antiga, então não tem diversidade. Então em anatomia existe essa questão. Agora, curioso que a pineal é uma estrutura antiga e uma é diferente do outro. Né? Inclusive nos animais, você pega, por exemplo, pineal de cachorro é muito pequenininho demais, quase que você não vê. E às vezes nem vê.
Apesar de cachorro ser o que você bem sabe, né? O cachorro, ele antecipa a vinda do dono, ele tem aquelas intuições, a pineal dele é hiperativa, não é? Então não é bem questão do tamanho, é a questão mesmo, essa questão do magnetismo, né? Às vezes, quando menor o aparelho, mais sensível ele é. Então não tem a ver com o tamanho. Mas a gente vê formas diferentes, porque tem a ver com a individualidade também, que se projeta ali na construção anatômica, não é? Vamos para o próximo, por favor? Ali, outra pineal aqui. Fica bem no meio do cérebro. Vamos ao outro. A outra aqui. Vamos ao outro. Essa daqui, ó. Parece um sapinho, né? Outra. Olha essa aqui. Como será a sua, né? Olha lá. Estou curioso. Vamos para outra, por gentileza. Aqui, ó. Essa aqui é exemplar. Olha que pineal exemplar. Nossa. Maravilha. Pineal maravilhosa. Outro. Essa. Outro. Ah, bom, você deve ter uma tomografia cerebral, alguém deve ter uma tomografia do cérebro. Tomografia é legal para a gente estudar um aspecto da pineal, que é essa pinta branca aqui, são os cristais de apatita na pineal. Então tem gente que tem muito desse cristal. Vamos ao próximo, por gentileza. Ali, ó. Próximo. Próximo. Pronto. Cortei uma pineal no meio e pus no microscópio eletrônico. Aumenta lá as milhares de vezes. Não é? E percebi o seguinte, olha que interessante. Ela tem umas estruturas, parece um choquito. Ela tem um crocante. Não é? Está vendo esse crocante? Vamos ao próximo, por favor. Ah lá. São bolinhas. São bolinhas. Colocando na microanálise, são cristais. Cristais de apatita. Aí eu pensei assim, engraçado, né? A pessoa costuma dizer assim, não tem bola de cristal na cabeça? Tem. Tem bola de cristal na cabeça. Se você pensava, tem. Olha que belezinha. Esses são cristais da pineal. Todo mundo tem. Tem gente que tem mais. Isso dá uma característica diferente. Quem tem menos, tem mais desdobramento, saída fora do corpo. Quem tem mais cristal, puxa mais para si, aquele que recebe o espírito. Entendeu? Aquele que tem menos, tem uma tendência mais dominante de sair fora do corpo, fazer mais viagem astral. Vamos para o próximo, por gentileza? Olha lá. Descascando o cristal, ele tem a forma, na verdade, ela tem a forma de amoras, ou das circunvoluções cerebrais. Próximo, por gentileza. Aí, ó. Então, antigamente se pensava que a pineal na puberdade ela se calcificava e perdia a função. Mas as micrografias mostram que na verdade não ocorre um calcinátium da glândula com perda de função, como se fosse uma pedra de rim. Mas a construção de estruturas de forma organizada, inclusive em alvéolos, semelhante aos dentes, que também tem apatita. O esmalte dentário também é apatita. E também forma alvéolos, como os dentes. Você não vai dizer que a boca da pessoa calcifica. Que bela criança formando os dentinhos, a boca já está calcificando. Você não fala assim, porque na verdade é uma calcificação funcional. Talvez o melhor nome fosse biomineralização. Não é? Biomineralização. Talvez o melhor nome fosse esse. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, se você fratura um cristal, você vê que ele é formado por lamelas concêntricas. Ó, fraturando aqui a tampinha, caiu um pedacinho aqui, né? Que é o complemento. Então, esse cristal é formado por lamelas. Vamos ao próximo. Fazendo um raio-x, lamelas concêntricas. Não parece um tronco de árvore? Toda a estrutura da natureza que recebe o comando rítmico do Sol tem essa forma. Como é que uma árvore desenvolve? Não é através da fotossíntese que vem pelo Sol? Então é a mesma coisa. A pineal não capta a luz do Sol através da retina, e essas estruturas vão formar igual a madeira. Então a idade da árvore você não sabe pela essa
por essas circunvoluções, a idade da pessoa também. Então essa aqui é uma pessoa jovem. Vamos ao próximo. Essa é uma pessoa de mais de 80 anos. Tem muitas lamelas e finas, e elas se acavalam. Então acontece semelhante a uma árvore. Tá? Porque do mesmo jeito que a árvore capta o sol pela fotossíntese, nós captamos o sol pelas vias anatômicas, neuroanatômicas, para regular também o nosso corpo. Só que a gente não faz exatamente a fotossíntese. Embora muitas vezes há pessoas que ainda vegetam. Olha, eu vou dizer vegetar. Quando eu digo vegetar, é a pessoa que tem muito a realizar e não faz. Não estou falando de certas metáforas negativas, quando se fala, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiências extremas, não é? Porque a pessoa portadora de deficiências extremas é um espírito lutando com um organismo com expressões de percepção que nós desconhecemos. Então, aquela pessoa que ela está ali, com aquela tetraplegia, tetraparesia, cego, surdo, deitado, aquele chamado PC, paralisia cerebral, com deficiência mental, tudo aquilo ali, um dia a humanidade vai conhecer o que ele está percebendo, o que ele está pensando, com que luneta ele está vendo o universo que nós não estamos vendo. Então, essas pessoas estão trabalhando com recursos que nós desconhecemos. Então é diferente, estou fazendo alusão ao jurista que diz que os anencéfalos, eles vegetam. A nossa ignorância não chegou ao ponto de saber que tipo de realização e de percepção, com que luneta esses nossos irmãos, seres humanos com direito à vida, enxergam o mundo. É isso que estou dizendo, não é? Eu falei, o vegetar é às vezes a pessoa inoperante diante da missão que tem a realizar. Vamos ao próximo slide, por gentileza. Isso aqui é interessante. Olha, esses cristais, eles têm circulação sanguínea. Então aqui são vasos sanguíneos. Então são estruturas vivas. Tá? Por que eu fiz questão de fotografar essas estruturas? Para mostrar que esses cristais são ativos. Não são um calcinate como uma pedra de vesícula ou uma pedra de rim. Eles estão com uma função, eles têm circulação. Então existe troca metabólica, interatividade. Então quando há todo aquele jogo magnético, isso daí reflui para a circulação. E a circulação chega em tudo quanto é parte do corpo. Com quantos dias depois da lua? Quantos dias? 21 dias depois. 21 dias depois da lua de mel, depois que você virou os olhos, o coração está funcionando. Por quê? Porque ele precisa mandar sangue, os vasos sanguíneos estão se formando ali para mandar sangue. Sem sangue não funciona nada. E o que tem sangue tem função. Então aqui, esses cristais têm função. Até é interessante, no embrião, a mesma área que forma o coração, forma a boca. Nunca viu o coração saindo pela boca? É o primeiro arco branquial. E também forma as mãos. Nunca sentiu o coração na mão? Por isso que o beijo é uma doação do coração, e estender a mão também é estender o coração. É um reflexo atávico da vida embrionária. E a pineal, ela recebe essas emissões do coração, através dessa microcirculação que torna a pineal o órgão mais irrigado do cérebro. Tá? Portanto, com uma função presumida importantíssima. Vamos ao próximo, por gentileza. Como é que seria isso? Isso fui eu que desenhei, quer dizer, me desculpe, pode fazer análise psicológica da limitação cognitivo-motora e tal. Não me lembro como é que eu fiz esse círculo tão perfeitinho. Mas, aqui estão os cristais. Eles são diamagnéticos, eles repelem, eles rechaçam o campo magnético. Tá? Porque tem muito elétron na superfície. Então o campo vem, bate num cristal, ricocheteia para o outro, que bate e ricocheteia para o outro. O que acontece aqui? Há um sequestro do campo. É como, por exemplo, vamos supor, você tem aqui uma pessoa pensando
ela emite o pensamento que vem por onda magnética, e aquele pensamento entra no teu cérebro por esse mecanismo. Então, quando a pessoa recebe um espírito, não é que o espírito entrou dentro do corpo da pessoa, é que ele mandou uma emissão, por exemplo, de ódio, de mágoa, e foi lá e você registrou aquilo, e aquilo impressiona as suas emoções. Aí você sente algo que te incomoda, que você não sabe de onde veio. Então, é como o radialista, ele não está dentro do rádio. Ele capta, é como se tivesse, mas ele não está, ele capta a onda. Então a pineal funciona como uma antena que sequestra esse campo. Então a incorporação do espírito se dá por esse mecanismo. O único momento onde o espírito está dentro do corpo é na gravidez. Aí é uma incorporação literal, não é? Por isso, inclusive, você veja que interessante, a mulher, quando ela está no pré-menstruo, como é que é o corpo da mulher no pré-menstruo? Ela está com o útero, com o endométrio, pronto para receber o embrião, não é? Os seios com os ductos lactíferos proliferados. Ela está com um corpo parecido com um corpo de grávida, é ou não é? Ela está pronta para receber um espírito. Se não veio o espírito reencarnante, veio o espírito de porco. Ela fica louca. Entendeu? Agora, se ela tiver boa sintonia, pode vir uma luz, alguma inspiração do alto, não sei, alguma coisa. Por isso que a sintonia é bom, senão dá muito sintoma. Que a pessoa, a mulher no pré-menstruo, ela está captante. Ela está captante porque ela vai receber uma outra pessoa, ela está preparada para isso. Só que se ela não recebe uma outra pessoa, ainda assim ela está aberta para receber o que é, do ponto de vista, não é? Então é muito sintomático, a TPM é muito mediúnica, vamos dizer assim, não é? Eu poderia dizer que a transa é um transe, porque é uma sessão, você transa, um incorpora o outro, não é? Que o transe mediúnico da relação sexual é uma incorporação mútua, de duas pessoas que se amam. Então ocorre a sintonia de almas e os corpos se atropelam. E aí depois disso pode vir a materialização de um espírito que entra dentro do útero. Começa ali a desenvolver-se. É uma sessão espírita. Eu não quero estragar o prazer de vocês, mas depois pensa nisso. Não, aí é melhor nós resgatarmos Fernando Pessoa novamente, quando em Alberto Caeiro ele vai dizer assim: quem pensa está doente dos olhos, a vida não foi feita para pensarmos nela, mas para estarmos de acordo. Né? Vamos ao próximo, por gentileza. Bom, o que acontece? Quando a pineal capta, ela vai mandar aquela emissão, pois ela captou uma onda de mágoa, a pessoa tem amargura, ela capta a mágoa, que é afinidade. Aí aquilo pode impregnar o lobo frontal, ela começa a ter ideias, começa a delirar, porque quando a pessoa tem mágoa, ela desconfia de quem ela está magoada. A mágoa gera desconfiança. É uma sequência assim. Se você não ocupa o espaço que você tem que ocupar, realizando o que você tem que realizar, entendeu? Então você fica com baixa autoestima, porque você não está realizando a tua missão. Aí começa a abrir espaço para a mágoa. Você vai cobrar do outro, que o outro realize aquilo que você gostaria que ele realizasse. Você projeta. Aí aquela mágoa gera desconfiança. Aí pronto, aí criou, não é? Então o lobo frontal fica impregnado de ideias negativas. Bom, se a pineal capta e, ao contrário disso, vier para o hipotálamo, a pessoa pode ter alteração das áreas de comportamento que transitam pelo hipotálamo. Do sono, a fome, a sexualidade, a agressividade, a autoagressividade. Ou pode ter um descontrole dos hormônios, ou um descontrole autonômico. Então, que veio por uma interferência externa, uma interferência espiritual, provocando uma reação no cérebro que se reflete no organismo com desordens que o médico tem dificuldade de diagnosticar e de medicar. O psicólogo tem dificuldade de encontrar a raiz da questão, porque falta o entendimento desse outro sistema
que é o sistema espiritual, esse metasistema que se articula com o sistema biopsicossocial. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, ó. Quem é a pessoa? É o corpo ou aquele que saiu do corpo? Não é? Então, essa é uma grande questão da ciência. Vamos ao próximo, por gentileza. Passando mais um. Outro. Aqui, ó. A pineal capta e aí vai para o hipotálamo e afeta esse quadrilátero psicobiofísico. Fome, sexualidade, agressividade ou sono. A pessoa começa a ter as bulimias nervosas, ou alimenta-se pelo que não precisa, a sexualidade com distúrbio. Eu não estou falando homossexualidade ou heterossexualidade, estou falando desencontros do entendimento sexual. O sono, insônia, a hipersonia, a agressividade, a depressão, a autoagressividade, o suicídio. Tem um suicídio a cada 10 minutos. Enquanto nós estamos conversando aqui, né, já houve pelo menos 6 suicídios. Então é uma coisa muito grave. E a pessoa, quando eu já salvei vários suicídios, a pessoa relata que primeiro ela começou a ouvir vozes, dizendo o que ela tinha que fazer. Depois ela começou a ver tudo escuro. Depois aquelas vozes ficaram irresistíveis e ela começou a assumir o comando daquela voz. E aí ela comete o ato. Então tem uma coisa espiritual. Esse negócio não é só para ser resolvido no comprimido. Sabe? Nós temos que pensar nessas coisas. Vamos para o outro, por gentileza. Acabou. Tem mais? Não? Tá. Bom, gente, eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre o assunto, se vocês tiverem interesse na questão. Não é? Como é que faz? O pessoal que pergunta pega o microfone também? Só um minutinho. Tá ok. Quando eu era criança, minha mãe me levava no orfanato, onde eram meus aniversários. E eu convivia com crianças muito sofridas. Tinha criança que tinha sido achada na lata do lixo. Então aquilo lá, olhar naqueles olhos, me impressionava. Quando eu era adolescente, eu trabalhava com mendigos de rua. Todo final de semana eu ia para debaixo da ponte, na 23 de maio, e recolhia 40 mendigos. Então eu ajudava no banho, tirar as muquiranas, fazia a sopa. Depois, para colocar aquele pessoal em ordem, eu fazia uma prece. Eu rezava um Pai Nosso, porque era da cultura. E eu rezava um Pai Nosso. E eles me respeitavam quando eu rezava o Pai Nosso. Comecei a descobrir que o espiritual tinha uma força. Porque como é que eu conseguia colocar 40 mendigos em ordem ali? Para poder dormir. Para poder tomar banho. E aquela descoberta foi uma coisa extraordinária. E eu trabalhava com um carcereiro da prisão. Ele me disse assim, ó, cuidado que esse pessoal é perigoso. Não é? Você vai ter que ter moral. Se você não tiver moral, você não leva. E uma vez um rapaz, que eu não deixei ele entrar porque ele estava bêbado, porque eu não deixava ele entrar quando estava alcoolizado, para não incentivar o álcool. Aí ele pôs uma faca no meu pescoço. Eu olhei bem nos olhos dele, com muito amor. E ele baixou a faca e saiu. Voltou no dia seguinte sem beber. Comecei a descobrir a força do espírito. E depois eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos, no Hospital das Clínicas. Aquilo é um sofrimento incalculável. Incalculável. Eu tive uma paciente, quando eu era estudante, que ela tinha um tumor de intestino que crescia rápido. E saía cocô pela boca, que não tinha como sair por baixo. E eu chegava no quarto, sem saber o que falar para ela. Bom dia! Chamava-se Yoko. Bom dia, Yoko! Como está? E ela sorrindo com os dentes sujos de cocô, ia me dizer, bom dia, doutor. Não é? E a barriga aberta, porque aquele tumor vazava. 24 anos de idade.
E eu chegava de manhã cedinho, de cabeça baixa, por que eu ia falar? E aquela mulher de 24 anos, com a barriga aberta, sorria para mim com os dentes sujos de cocô e dizia: bom dia, doutor. Então eu fui descobrindo a força do Espírito. Porque às vezes você convive com uma pessoa debaixo do mesmo lençol e passam-se anos e você vai dizer: você nunca me viu, você nunca me reconheceu. Porque não é o corpo, é o Espírito. E às vezes uma pessoa que deixou saudade tão distante que você já não toca mais e ela faz acelerar teu coração. É o Espírito. Como é que eu não haveria de descobrir o Espírito? Porque o que é enxergar uma pessoa se não é compreendê-la? O que é ver um Espírito? É enxergar o outro. É compreender o outro. E você só compreende uma pessoa se você ama. E o amor é uma força do Espírito? Ou vai dizer que é o desequilíbrio de sódio e potássio? Por esses caminhos a gente vai descobrindo. Mas eu ainda estou tentando enxergar as pessoas. Ainda estou tentando enxergar o que está por trás da matéria, o que está por trás do olhar. Boa noite. Boa noite. Na verdade eu vou aproveitar e vou fazer 2 perguntas, mas eu acho que vai ser tranquilo. Também pretendo ser objetivo. O senhor comentou que a glândula pineal, sendo um órgão de captação eletromagnética, qual é a frequência de captação dela? Existe esse registro? Né? Porque se ele é um órgão de captação eletromagnética, considerando exatamente isso, captação eletromagnética, por que a nossa pineal ainda, por exemplo, não faz ligação de celular transmitindo zeros e uns e tal? O que eu quero dizer é, assim, eu fico à vontade para brincar com o assunto, porque o celular também transmite eletromagneticamente, né? Então, assim, não estou dizendo que existem pesquisas que podem favorecer isso, mas qual é a frequência de captação da glândula, né? E a segunda é aquelas pineais que o senhor abriu, também tratando da relação com o espírito. O espírito daquelas pessoas que o senhor abriu a pineal, deixaram o senhor fazer isso? São brincadeiras, mas me interessam. Obrigado. Interessante a sua pergunta. É o seguinte: a respeito dos estudos frequenciais de captação da pineal, esses representam um assunto complexo que eu não domino. Até porque existem certos limites de compreensão da ciência nesse aspecto. Mas eu posso dizer para você, por exemplo, que 300 lux de luz branca, e luz é uma força eletromagnética, não é? Ela é antidepressiva, ela inibe a produção de melatonina da pineal. Então, no que diz respeito à luz, existem estudos sendo feitos com fototerapia, que não é exatamente aquilo que se chama cromoterapia do ponto de vista esotérico. É fototerapia. Pela intensidade e frequência luminosa, você inibir ou excitar a pineal e isso contrarregular os ritmos biológicos. Então, essa é uma frente de pesquisa que vem sendo feita para tratamento de doenças psiquiátricas e doenças hormonais, que ainda é incipiente, ainda está nos laboratórios, vamos dizer assim. Do ponto de vista de magnetismo, não é? Esse assunto é um pouco mais complexo, porque os estudos que são feitos em animais de laboratório e que não correspondem muitas vezes àquilo que diz respeito ao anima nobile, ao homem. Mas, vamos dizer, você falou do celular, é muito mais do que o celular, né? Tanta coisa cai na nossa caixa postal e a gente não pesca, entendeu? Por falta de se ligar. E eu acho que a gente pode fazer esse exercício de buscar na nossa caixa postal
tanta coisa que as pessoas estão querendo dizer para a gente, que a vida está querendo passar para a gente. Às vezes a gente não pesca por falta de ouvido ou por falta de abrir o celular e ver a nossa caixa postal. Quantos registros estão ali marcando o nosso corpo, a nossa consciência. E aí eu acho que a frequência que permitiria essa captação íntima é a frequência do amor, da solidariedade, do perdão, da simplicidade, da fraternidade. Eu acho que essa frequência seria perfeita para conseguirmos acessar essa caixa postal. Oi, aqui. Depois de ouvir você falar, assim, e também muito pela pergunta do colega, eu fiquei pensando um pouco numa situação que a gente se coloca meio vulnerável, assim, a gente fica recebendo esses estímulos e se você for um pouco mais sensível, você acaba se relacionando com ele e todas as respostas que você vai dar a partir desses estímulos que você recebeu. E eu fico me perguntando um pouco como é que a gente se relaciona com isso. É uma situação passiva ou a gente tem que ter uma consciência disso e a partir da consciência disso se relacionar com isso? É um pouco assim, que me preocupa talvez um pouco tudo isso que a gente está sendo exposto, sabe? Boa pergunta. Eu vou antes responder a segunda pergunta do colega, que é o seguinte, por um acaso, eu estava dissecando um cadáver e havia comigo um amigo que morava no interior, que estava fazendo estágio em São Paulo. E ele me contou uma história curiosa. Ele disse o seguinte, naquele horário que nós estávamos fazendo aquela autópsia, funcionava uma sessão mediúnica num centro espírita que a mãe dele frequentava na cidade onde ele morava. E que havia uma manifestação que coincidia com a hora da autópsia. Muito estranha, que a mãe ligou para ele perguntando o que estava acontecendo, porque manifestou-se uma personalidade que dizia o seguinte, mais ou menos nesses termos: o que estão fazendo conosco? O que é isso? Por que estão abrindo os nossos corpos? E aí, essa personalidade olha e diz assim, mas interessante, e aquela luz que está vindo irresistível, não é? Duas pessoas chegando muito sérias e aquilo apaziguou o espírito. E naquele apaziguamento ele entrou numa sintonia favorável e ele enxerga um túnel de luz e ele sai. E aí ele manifesta, hipoteticamente, nessa sessão. O que se entendeu é o seguinte, como eu estava com uma postura de muita seriedade e respeito para com aquele cadáver, e de profundo agradecimento pela possibilidade que ele estava dando da medicina progredir e beneficiar a humanidade, e então aquilo criou uma psicosfera, e era sincero a minha posição, então aquilo criou uma psicosfera favorável. E essa é uma questão que eu sempre fiz questão de fazer. Num hospital ou num centro de verificação de óbito, é aquele respeito, aquele amor, aquela seriedade, e aquele espírito de colaboração, de humanidade, e isso daí gera uma energia que, via de regra, abre caminhos para possibilidades, como foi o caso dos registros dessas pineais. Eu tenho certeza que quando eu desencarnar, as duas primeiras pessoas que eu vou abraçar foram aqueles que contribuíram para essa pesquisa nos cérebros que avaliei. A respeito da amiga, veja bem, a mediunidade ela é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa ter raiz, que é o que você realiza no mundo. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Você precisa ocupar o seu espaço da sua missão, daquilo que você tem que fazer. Se você ocupa o seu espaço, nada ocupa esse espaço. Agora, se você não ocupa o seu espaço, não domina as suas faculdades, não domina, não caminha onde você tem que caminhar, não resolve o que você tem que resolver, o espaço fica aberto para o alheio. Aí você fica vulnerável. Qual é Um pouco a âncora e a glândula pineal vem agora, diante de um pouco tempo, firmar essa âncora. Eu apenas queria saber, doutor,
pessoalmente agora, onde eu posso vir pesquisar mais no sentido de veracidade, já que eu busco na internet e o que temos aí é frequências, eu trabalho com som, física e tudo mais, frequências 600 menos de 1K e tudo mais, frequências sonoras que podemos ativar ou não, onde nesse meio científico acadêmico o senhor pode aí deixar um pouco para a gente ir mais além. Obrigado, parabéns mais uma vez. Vocês sabem que a física, já que você falou da física, começou a se interessar pela vida a partir do movimento hippie. Foi o movimento hippie que arremessou a física para a pesquisa sobre a vida. Porque na época havia a televisão e houve a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã entrou nos lares das pessoas. Então começou a haver uma noção de realidade do que representava a guerra. Então começou a haver uma repulsão à violência. Então houve as deserções, e muito das deserções da Guerra do Vietnã vieram do movimento hippie. E houve vários estudantes das universidades na área de física que fizeram parte desse movimento hippie. E acontece o seguinte, a maior parte do orçamento da pesquisa na área da ciência é para fazer armas. Por isso que fatalmente vai haver guerras. Porque se faz armas, o maior orçamento da ciência é para fazer arma. Então, uma universidade que tem o seu maior orçamento para fazer armas vai descobrir a vida como? Porque você só vai descobrir a vida se você fizer pesquisa para a vida. Então, o Schrödinger, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, foi um dos primeiros físicos que surgiu do movimento hippie, que começou a usar a física não para a guerra, mas para pesquisar a vida. Então você vai ter o que é a vida do Schrödinger, por exemplo, que acaba ganhando o Prêmio Nobel. Você vai ter aí toda uma linha de trabalho, por exemplo, o Amit Goswami, em pesquisa de vida após a morte. Aí você vai ter laboratórios curiosíssimos nos Estados Unidos, como o do Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, laboratório de pesquisa sobre vida após a morte, através dos estudos da mediunidade e da comunicação com aparelhos, com grants do governo americano. Você tem as pesquisas do Ian Stevenson sobre reencarnação na Universidade de Virgínia. E você começa a ter, hoje, as 50 maiores e melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem no curso de graduação e pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde já coloca que a saúde não é só não ter doença, tem que ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve o sistema espiritual. E diz, os médicos precisam pesquisar a semiologia do sistema espiritual. E aí começa a haver uma abertura imensa. Você sabe que tem mais pesquisa científica na área médica sobre espiritualidade do que sobre o efeito do exercício físico na saúde? Pega o PubMed, faz um Medicine and Spirituality. Tem batalhões de pesquisa sobre o assunto. Só que não sai no Jornal Nacional, não sai no Faustão, não sai na novela do Globo, nem sai em nenhuma rave. Então, você não fica sabendo. Então, e acontece que existe uma conspiração do silêncio na nossa universidade que é corporativa, né? 5, 6 pessoas decidem o que é a verdade. Pronto. Entendeu? E ninguém aprende nada, fica todo mundo ali fechado naquele circuito, psicologia do ratinho, entendeu? E por aí vai, não é? Então, nós temos que revolucionar isso, nós temos que repensar essa ciência. Pessoal, tem várias pessoas aí querendo fazer perguntas, a gente adoraria ficar num bate-papo mais prolongado, mas a casa tem um horário. A gente vai colocar só mais uma questão, eu peço desculpa aos vários inscritos, mas a gente vai ver no segundo semestre, né, Danila? Repetir aí o bate-bola, a gente vai encerrar aqui com uma pessoa que está inscrita desde o começo. Obrigada. Doutor, minha pergunta é sobre os pensamentos. Você disse que os pensamentos eles movimentam matéria dentro do processo cerebral e por isso eles geram energia, eles são energia. Depois você colocou que eles se movimentam por afinidade, aí num campo mais metafísico. Eu queria saber se dessas duas colocações a gente pode entender que os pensamentos, por existirem enquanto energia e por se movimentarem por afinidade, se eles seriam instâncias autônomas que estariam trafegando ao nosso redor e que
por exemplo, um poderia passar para o outro. E isso explicaria uma série de coisas como sincronicidade, coincidência, e enfim, essa é a minha pergunta. A questão, essa não é uma questão metafísica, é uma questão biofísica ou psicobiofísica, tá? Porque é por ondas magnéticas. E as ondas magnéticas, elas entram em sincronicidade ou não, conforme o padrão. Então, nós criamos uma psicosfera. Por exemplo, existe uma psicosfera de interesse nesse grupo. Existe uma empatia. Então, é uma psicosfera que está sendo criada aqui. Uma psicosfera de esperança ou de perspectiva. Então, esse território mental, ele foi criado, ele é uma estrutura. E essa estrutura reage no sistema. Por isso que é importante a gente cuidar do pensamento, cuidar das emoções, da palavra, da atitude, como a gente cuida de um jardim. Aí a gente constrói a nossa realidade. A nossa realidade é uma construção de atitudes. O que é o karma? Karma quer dizer atitude. Você sai do karma se você muda de atitude. Então essa transformação de atitude na direção do amor, que é o perdão, é a humildade, é a solidariedade, é a simplicidade, é a fé, é a coragem, é a alegria. Esses instrumentos de vida, quando a gente projeta nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a gente constrói. E a nossa realidade se reflete, né, a partir dessa construção. Que a gente costuma muitas vezes reagir. Reagir é catártico, é emocional. As coisas acontecem e eu reajo. Eu não me entendo como construtor da minha realidade. E fico como estrutura passiva e receptiva desse sistema. Mas não é assim. Você é ator da tua vida. E aí você, de acordo com a sua ação, com a sua palavra, com a sua atitude, você constrói o porvir. Então, a mesma coisa acontece quando você coloca a culpa dos seus problemas na outra pessoa. Então você delegou o seu bem-estar ao outro. Quer dizer, a tua vida só vai mudar se o outro mudar. Você está na mão da pessoa. A culpa é sua. Por causa de você eu estou assim. Então, depende da pessoa a sua felicidade. Você perdeu o domínio de si. Agora, se você encontrar a sua cumplicidade com aquilo que te magoou, então, eu também fui cúmplice disso, por alguma atitude, por não ter tomado uma posição adequada, que talvez eu não saiba agora, mas sou cúmplice. Se eu fui cúmplice do que me aconteceu e me magoou, eu também sou articulador da transformação dessa realidade. Então, na medida que eu também assumo a minha cota de culpa, não no sentido de cultivar a culpa, mas no sentido de entender a sua participação naquele roteiro que te magoou, que te marcou, na medida que você assume essa responsabilidade, você também assume que você tem domínio de transformação. Então nós temos que assumir domínio sobre a vida que nos pertence. E aí nós vamos construir, gerando o pensamento, materializando o sentimento e o pensamento em atitudes, em palavras. Palavra tem uma força incrível. Não se deve jogar conversa fora e palavras fora, que tem muita força. E isso pode construir ou destruir. E tudo isso não é metafísica, isso é psicobiofísica. Olha, eu tenho um programa de rádio que eu chama Conexão Pineal. É um programa de rádio que na verdade é assim, é enxergar a vida de forma holográfica. A Conexão Pineal é tudo que representa essa conexão holográfica, né? É 1450 AM nas terças-feiras às 13 horas ou pela internet, radioboanova.com.br, procura Dr. Sérgio Felipe ou Conexão Pineal. E aí tem uma sessão de perguntas dos ouvintes e tal, e a gente pode estar se comunicando pelo rádio, que eu acho bem legal.
também é uma forma interessante de comunicação, de povoar aí de boas vibrações o nosso espaço físico, né? Olha, eu sou muito grato à receptividade sobre esse assunto, eu fico muito feliz, porque sejam as universidades, sejam as empresas, nós estamos muito carentes de uma reflexão para uma nova atitude, muito carentes. E quando eu vejo pessoas aqui numa quinta-feira à noite dispostos a ouvir esses assuntos, eu enxergo pessoas transformadoras. Porque errar porque a gente não conhece é perdoável. Mas agora eu jogo para vocês. Saber e não fazer não se desculpa. Tá bom? Obrigada, Sérgio. Obrigada a presença de todo mundo. Venham para as concessões. Boa noite.